eu não faço com vocês, por causa da natureza do nosso programa, eu não faço com vocês da nossa linha de pesquisa, uma abordagem de natureza linguística. Eu vou até indicar algo que me apareceu, na verdade, no YouTube, de professores da Universidade Federal de Pernambuco, sobre fala e escrita, numa abordagem bem tipicamente linguística, de uma parte da linguística, pelo menos na minha época, acho que até hoje deve ser, se chamava pragmática, né? E que analisa e, vamos dizer, desmistifica a hierarquia entre escrita e fala, mas muito numa perspectiva da linguística. Como a nossa disciplina não é só oralidade e escrita, mas é oralidade, escrita e práticas sociais, e a gente tem que desenvolver ainda esse terceiro termo, como a gente vai falar, quando a gente for falar sobretudo do Norbert Elias, e dos teóricos que usam o termo prática social, né? O Norbert Elias é o meu teórico, né? Mas o Bourdieu e o Giddens, né? Depois eu passo esses nomes com mais detalhes, né? São autores importantes para essa noção de prática social, mas aquele que é, vamos dizer, norteador, e eu acho que ele é muito interessante para muitos de vocês, na verdade, nos seus objetos. O Norbert Elias, nos diversos livros deles, atende cada um de vocês de forma diferente, como eu espero falar. Mas, enfim, a minha abordagem não é uma abordagem da linguística, mas uma abordagem que vem da literatura e por isso está relacionada à cultura e à história da cultura. A gente quer pensar a oralidade escrita nas suas dinâmicas que são sociais, né? E históricas. Então, aí que seja muito importante a gente entender que se a gente, por exemplo, segue como agente escolar, professor, diretor de escola, né? Como agente escolar, a gente segue, por exemplo, na ideia de que, ainda que a sociedade seja assim, mas a gente segue na ideia de que o trabalho intelectual ele é superior ao trabalho braçal, ao trabalho mecânico. A gente está no tempo da Atenas do século V ou antes, né? E aí a gente está supondo que existem pessoas que devem receber menos, pessoas cujo tipo de trabalho é desvalorizado. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Quando a gente, por exemplo, acha que quem vai para a universidade, ou a gente incentiva os nossos alunos a irem para a universidade porque aí eles vão ter um poder aquisitivo maior, tudo bem, nós gostamos dos nossos alunos, nós queremos que eles se deem bem, mas é importante que eles adquiram isso e venham para a universidade, mas ao mesmo tempo com a consciência crítica de que não é justo o gari receber tão menos do que um médico, né? Uma faxineira receber tantas vezes menos do que um professor, né? E aqui eu toco num ponto que eu acabo que nunca deixo de tocar em qualquer aula de graduação ou de pós-graduação, de mestrado, que nós como professores, por exemplo, como categoria de trabalho, como classe, né, somos completamente compartimentados do ponto de vista sindical mesmo, né, com base em desigualdades que também têm suas raízes nessa diferença entre trabalho intelectual e trabalho mecânico, pasmem, né? Então, por exemplo, o professor universitário recebe mais do que o professor do ensino médio. Quase todas as escolas, escola particular sempre, o ensino médio ganha mais do que o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 2, professores ganham mais do que o ensino... uma ligação aqui. Do que o ensino fundamental 1 e, sobretudo, a educação infantil, que é muito desvalorizada. E, ironicamente, a gente sempre diz por aí que o importante é a qualidade da educação básica, né? Então todo mundo uníssono a dizer, se não valorizar a educação básica, né, lá no começo e tal, e no entanto nós como professores sequer conseguimos nos organizar como categoria, porque inclusive não, os que têm mais poder, como cá nós na universidade,
E quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, muitas vezes a gente tem essa perspectiva na vida, né? Assim, já está olhando para esse horizonte, que o professor universitário recebe melhor do que o professor do ensino médio, o trabalho parece não ser tão pesado, olha a palavra, né? O trabalho parece não ser tão pesado, né? O que significa que, sobretudo, a educação infantil é um trabalho visto como trabalho braçal. Pensa em quanto que não é mesmo, né, um trabalho muito braçal, em que o corpo está muito presente, porque as crianças demandam, as crianças, você pega, você leva, você troca a fralda, você, né? E depois a mesma coisa, quando você lida. Só que aí entende que quanto mais o jovem está perto de uma alma teórica permanente formada, eu tenho que ter professores mais intelectualmente formados, e isso é mais caro do que o que seria aquele que pode ser intelectualmente despreparado. Agora, isso se reflete em salário, mas se reflete também em facilidades, como um professor de ensino superior tem muito mais facilidade para fazer formação em pós-graduação do que um professor de ensino médio. Né? É muito mais difícil você conseguir, se você é professor do Estado, um afastamento para isso, né? Parar para fazer doutorado. E, no entanto, quando a gente faz mestrado e doutorado, e aí eu digo até da minha história, né? A gente quase sempre vislumbra ali na frente que é para superar essa fase de dar aula para ensino médio. Vou dizer também, vocês disseram que gostaram de ouvir da minha vida, não estou falando da minha vida. A minha vida, vou dizer de novo, é o lugar da experiência de onde eu falo o que eu conheço. Né? Então o conhecimento, ele não tem porta, né? Como a cobrinha não tem mão, mas o conhecimento ele está sempre em um lugar da experiência. Então é daí que eu falo. Agora, eu tive então na minha biografia e na minha formação, uma coisa que quando você está na faculdade você não pensa nisso, mas assim, vou fazer mestrado, fazer doutorado, seguir carreira acadêmica, a gente fala assim, para agradar os pais e tal, e sou satisfeito com isso, mas gosto de lembrar que eu tenho muita nostalgia, mesmo assim, durante o tempo foi muita tristeza, de não dar aula para ensino médio. Descobri que, depois que eu fui para o ensino superior, que se eu fosse mesmo assim, pela minha inclinação, o meu destino era dar aula para menino de 14 a 17 anos, né? Acho que é essa faixa assim, com quem eu tinha uma comunicação que nunca consegui no ensino superior, né? E eu tinha como eu falei para vocês que eu não gostava de ler, era uma vantagem que eu via, que era assim, eu entendia muito bem os que não gostavam de escola, os que não gostavam de ler, né? Inclusive porque eu sentia falta do corpo, né? Justamente nesses atos da escola e tudo mais, e por isso eu acho que eu tive boa comunicação com um aluno de ensino médio, porque bom aluno a gente não precisa convencer. Agora, os alunos que não querem, que são chamados de maus alunos, a gente precisa conseguir entender o lado deles, né? Então eu entendi o lado deles, né? Então eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente, como categoria trabalhista, né, como professores, a gente não tem sequer um sindicato unificado. Os bancários têm. E nós que somos supostamente as mentes pensantes do país, temos um sindicato para cada setorzinho. E os primeiros a não quererem uma unidade sindical, por exemplo, entre professores, que lutem por condições iguais, são os professores universitários, que costumam teorizar dizendo assim, não, mas as demandas são muito diferentes, as questões são, efetivamente são, mas não eram para ser. Aí seria a maravilha, era para a professora do ensino básico poder fazer mestrado e doutorado e continuar na educação infantil e na educação fundamental, mas recebendo por isso. E não recebendo mais ou menos pela idade do aluno, porque a gente recebe mais conforme mais velho for o aluno. E não é exatamente por isso, mas é por aquilo que eu já disse, que é uma desigualdade entre trabalho intelectual e trabalho braçal, que está na raiz da desigualdade de importância cultural que se dá ao que é de tradição oral e ao que é de tradição escrita, certo?